Bom, Gary, já que você falou no nome, do Tarcísio e também do próprio ex-presidente, o governador do estado de São Paulo, ele diz que tem atuado com uma espécie de interlocutor de Jair Bolsonaro junto ao STF e revelou que encaminhou o pedido de prisão humanitária aos ministros da Suprema Corte. O Matheus Dias está de volta aqui conosco, vai trazer mais detalhes e, é claro, Tarcísio teve ontem uma série de conversas com ministros do Supremo Tribunal Federal, tirou ali o termômetro em relação a uma pauta que há ainda uma resistência, mas, pelo que o Tarcísio está falando, Matheus, é uma questão de tempo para a gente ter essa regressão de pena do ex-presidente, saindo da Papudinha para uma prisão domiciliar. Traz mais detalhes dessa conversa e, é claro, o que foi dito após esse encontro. Pois é, essa é a expectativa de Tarcísio de Freitas, disse que vê com bastante otimismo essa possibilidade. Ele que afirmou hoje mesmo, no evento em Guarulhos, no qual participou, disse que ontem se encontrou com 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que se encontraram com o governador de São Paulo. E o assunto, claro, a mudança de regime de Jair Bolsonaro, como você bem disse, da prisão para a prisão domiciliar. E no caso, é o que o Tarcísio defende neste momento, diz que é necessária essa mudança por conta do estado de saúde do ex-presidente. Vamos ouvir. Existe assim, um sentimento que está sendo construído que isso é plenamente factível, isso tem precedente, nós temos outros casos, O presidente Collor hoje está na mesma situação, a gente está buscando o ex-presidente Bolsonaro também. Pois é, quando o Tarcísio compara a situação de Bolsonaro com a do Fernando Collor de Mello, ex-presidente, é porque Collor também cumpre prisão domiciliar e Tarcísio, a base governista da direita, a defesa de Bolsonaro, defendem que a situação de ambos é delicada da mesma forma, porque ambos sofrem de apneia do sono, ambos têm idades próximas, no caso Bolsonaro com 70 anos e Fernando Collor de Mello com 76 anos, e a defesa de Bolsonaro ainda alega que o caso do ex-presidente é ainda mais preocupante, já que Bolsonaro tem frequentes crises de soluço e vômito. Já a defesa de Fernando Collor de Mello diz que o ex-presidente alagoano ainda tem um problema maior. Ele que sofre de Parkinson e transtorno afetivo bipolar. Viu, Cassius? Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. E olha, gente, vamos a Brasília conversar com o Zé Maria Trindade. Zé, eu quero te ouvir porque a gente trouxe ontem e ficou debatendo bastante a saída de Tarcísio de Freitas lá para Brasília para falar sobre a questão da dívida de Estado, mas também para sentir a temperatura em relação à possibilidade dessa regressão de Jair Bolsonaro da Papudinha para novamente a prisão domiciliar. E a gente está vendo ali Tarcísio, de alguma forma, provando essa fidelidade, provando que está caminhando ao lado do ex-presidente que não largou a mão dele ainda. Mas olha, Cássio, eu fui atrás de uma conversa com a defesa ali, as defesas, conversei com 3 defesas desses condenados aí pelos atos do dia 8 de janeiro. E a coincidência é que todos falaram assim, o mesmo tom, de que não se trata de defesa jurídica, de que é impossível fazer uma defesa jurídica, Desde o início havia essa concepção, mas agora mais do que nunca, porque já houve o transitado em julgado. O ex-presidente está condenado a mais de 27 anos de cadeia, E já é transitado em julgado. Então agora passa para uma nova possibilidade, que é o cumprimento da pena, de que forma isso pode ser feito. E aí há uma dificuldade de uma ação jurídica exatamente diante do que acontece no Brasil, que há uma defesa, uma pressão muito grande para que as penas sejam cumpridas integralmente, que as visitas sejam restritas, que a saidinha não aconteça mais, e a condenação veio depois da decisão de quase fim das saidinhas. Então, esse é o complexo jurídico. Então, houve um entendimento, inclusive com a participação de juristas, que a ação tem que ser política. Por que é política? Porque é uma ação política. Não se pode condenar, não se pode comparar essa condenação com uma condenação qualquer, ou do crime organizado, ou de outro crime. Então, é exatamente nesse meio político, e os tribunais superiores têm um queijo político muito grande, é que trabalha o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a força de um governador do estado de São Paulo é sempre muito boa, E aí ele traz para o grupo as impressões e as reações dos ministros com os quais o governador conversou. Isso é muito importante.
Ô, Vitor Antum, eu também quero te ouvir, porque a gente sabe, é claro, que o Tarcísio de Freitas caminhando junto, tentando pelo menos, né, receber esses louros, seria uma vitória até mesmo política para ele conseguir essa volta do ex-presidente para a prisão domiciliar. Tudo isso acaba influenciando, querendo ou não, o cenário eleitoral aqui no estado de São Paulo. Bom, definitivamente, né? Existe a possibilidade, né, a tendência do desenvolvimento de uma relação meio que mutualística entre a candidatura do Flávio e a candidatura do Tarcísio, né? Então, o Flávio, ele é favorecido em muitos sentidos pela máquina da qual o Tarcísio dispõe no estado de São Paulo e é como ficou claro para todo mundo também no último ciclo eleitoral para a presidência, o voto que fez a diferença, que acabou elegendo o Lula, foi o voto urbano das grandes capitais. Então, a possibilidade de um Tarcísio forte e bastante ancorado à candidatura do Flávio favorece o Flávio, sim. E o Flávio, um outro ponto, aliás, e também o Tarcísio pode trazer também aquela certificação, né? Aquela garantia de que a candidatura do Flávio vai ser amigável aos interesses de quem faz o PIB no Brasil. Todo mundo sabe que o Tarcísio tem excelentes relações com a Faria Lima, com grandes empresários que residem em São Paulo, e ele poderia trazer um pouco desse know-how para a campanha. E da mesma forma também o Flávio consegue agregar ao Tarcísio aquela legitimidade que só o sangue Bolsonaro pode conferir. Então, imagino que o Tarcísio esteja bem ciente de que a carreira dele na política não vai cessar necessariamente em São Paulo, e ele é muito bem quisto para eventualmente disputar a presidência. Então, mostrar um pouco da lealdade, né, e mostrar boa interação com o Flávio nesse momento, que não necessariamente é um momento mais tranquilo para o bloco político, é muito vantajoso. Acho também que o STF agora acuado diante de várias investidas, né, toda a questão envolvendo o Toffoli, isso pode acabar sendo um trunfo para que a oposição consiga algum tipo de concessão que queira chamar, né, eles acreditam ser humanitária em favor do Jair Bolsonaro, sim.